bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Por esta altura, o grande irmão que tudo vê, tudo ouve e tudo calcula, já sabe que gostam de ouvir podcast e que a comunicação é um tema interessante no vosso mapa de gostos. Se isto não vos preocupa, continuem a ouvir. Em alternativa, apaguem já este programa. Apaguem a luz, não vão ao Facebook, não vejam o Twitter, não publiquem ou interajam com o Instagram, muito menos com o TikTok. Se forem, vão por vossa conta e risco. E se quiserem arriscar tudo, mas mesmo tudo, subscrevam o Pergunta Simples no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google. Assim, ficam todos a saber tudo sobre nós. Todos os algoritmos, os Big Brothers, a inteligência artificial que tudo processa. Vocês é que sabem, afinal, já foram apanhados. Na rede, já fomos todos apanhados. O mal está feito. Por isso, vamos ao programa. Hoje vamos falar de algoritmos e daquilo que acontece nas nossas vidas por causa dos algoritmos. Os algoritmos são sequências de raciocínios encadeados que servem para resolver problemas. Eles foram enunciados por um matemático árabe no século IX e hoje estão na ordem do dia. São uma base principal da maneira como funcionam os computadores e, por maioria de razão, são também parte central da maneira como funcionam as redes sociais. São redes de ligação usando computadores, mas entre seres humanos. Só que o algoritmo não é neutro. Pouco a pouco começamos a vislumbrar que o algoritmo sabe demais. Não só sabe, como usa esse conhecimento para nos manipular, de forma muito subliminar a nossa vontade. Seja para controlar ou para estimular os nossos ímpetos básicos de consumo, seja até para interferir na maneira como votamos. As eleições norte-americanas ou o Brexit britânico foram palco do uso deste tipo de ferramentas. Claro, usadas por seres humanos e não por máquinas. E desconfio que não sabemos da missa nem pela metade. É sobre tudo isto a conversa de hoje com Marta Rebelo. Comunicadora, estratega de posicionamento e aconselhamento da presença de redes sociais para empresas e instituições, ativista social e criadora de agendas públicas. Falamos de algoritmos digitais, das fórmulas da chamada inteligência artificial, mas não só. Falamos da nossa máquina de pensar, do nosso cérebro e da nossa mente. Do tempo em que todos falam tanto de inteligência artificial e parece que cada vez menos usamos a nossa inteligência natural. Marta Rebelo. Jorge Correia. Persona das redes sociais, criadora de estratégias de comunicação digital, jurista, foste deputada, és ativista. És o que agora? O que é que tu andas a fazer para desassossegar o mundo? Bem, essas ocupações todas, esses nomes todos, essas palavras todas são tuas, não são minhas. Eu não ando a desassossegar o mundo, eu ando a tentar sossegá-lo, talvez. Mais por aí. Então, como consultora de comunicação, tu estás neste momento a apoiar instituições, a apoiar marcas, a criar a sua estratégia de posicionamento. Digital. Sim. Mas já agora começamos pelo teu caso. Porque tu, se eu for ao teu Instagram, tu também te posicionas. Tu pensas também uma estratégia para ti, a maneira como tu estás. Eu acho que trabalhar em redes sociais, em plataformas digitais, não é uma regra geral, uniforme, mas para mim, eu uso as minhas redes como tudo ensaio. Vais experimentando coisas. Vou experimentando. E é assim que vou compreendendo as maningâncias todas do algoritmo, que é um grande malandro. Quem é esse algoritmo? Ninguém sabe. Talvez o Sr. Zuckerberg saiba, mais uns senhores na China, mas o algoritmo não é, em princípio, um tipo simpático. Quer lhe dês dinheiro, quer não lhe dês dinheiro, é uma espécie de inimigo da marca, inimigo da empresa e até pode ser o inimigo do utilizador comum. Mas o algoritmo é uma espécie de polícia sinaleiro. O que é o algoritmo? Para quem não sabe, quem é que está completamente longe deste planeta, o que raio é um algoritmo? Não existem pessoas distantes do planeta das redes sociais. Estamos lá todos dentro. Todos, mais ativa ou menos ativamente, mas acho que já não existem pessoas que não
não tenham tido nenhum contacto com as redes sociais. O Ricardo Araújo Pereira diz sempre que eu não vi nem fui. Pessoas virgens do ponto de vista do social network. Acho que não existem. Repara, mesmo que não utilizes, estás lá a pairar um bocadinho como um bom voyeurista que o ser humano é. Portanto, podes Vamos não todos publicar, mas vais espreitar. Aliás, acho que é o princípio de tudo, é isso, não é? É o voyeurismo, é esse aspecto voyeur. Eu vou lá espreitar o que é que o meu vizinho está a fazer, o que é que... Claramente. Eu acho que as redes sociais, como tudo na vida, repara, as redes sociais espelham-nos. Tão simples quanto isso. Nós somos voyeuristas, somos quadrilheiros, somos coscovilheiros e gostamos de receber a aceitação dos outros. Não há nada de novo aqui. A única coisa nova nesta dinâmica é passar-se numa plataforma digital que tem regras de jogo específicas. Eu vou pôr aquela minha fotografia para dizer: Marta, estás tão gira hoje, olha que bonita, ou esse sítio é extraordinário. Não sei, repara, o cidadão anónimo, digamos como assim. Como é que tu és? Ok, é difícil provavelmente fazeres isso, mas como é que é a Marta naif a usar as redes, não a criar estratégia ou a aparecer lá? Já não há Marta naif, não é? Já não há, já se perdeu. Perdeu-se algures nos idos de 2009, quando foi para a Assembleia da República. Vamos falar sobre isso também. Ingenuidade foi uma coisa que... Perdeste logo. Perdi ali um bocadinho. Mas na utilização de redes e de outras plataformas é difícil eu ter essa ingenuidade, mesmo que a procure ter, mesmo que esteja intencionalmente a querer ser ingênua, porque o meu trabalho é precisamente compreender o algoritmo e a audiência. E o algoritmo é o quê? É uma matemática? O algoritmo é uma inteligência artificial. Espreita o que é que tu fazes, os teus comportamentos, o que é que tu Mais gostas, o que é que tu não gostas? O espreitar talvez o início de tudo, mas é o menos relevante daquilo que o algoritmo faz. O algoritmo condiciona aquilo que tu fazes. Isso interessa-me. Como? Estuda tudo. Eu acho que nós agora começamos a ter um bocadinho noção disso, mas durante muitos anos não tínhamos. E a primeira rede social que a maior parte de nós usou proficuamente foi o Facebook. E nós dávamos o ouro todo ao bandido. Punhamos a localização quando publicávamos alguma coisa, chamávamos chamamos à publicação as pessoas com quem estávamos, mesmo que elas não aparecessem na fotografia, fazíamos gostos nas páginas das séries, dos filmes, das marcas, dos clubes, enfim, das celebridades. Portanto, o algoritmo vai... Oferecemos o nosso perfil. Tudo, mesmo coisas se calhar que nós nem sabemos conscientemente que gostamos ou que são relevantes para as nossas pesquisas. Por exemplo, neste caso, nós estaríamos aqui, fazíamos uma fotografia aos dois, eu marcava que tu estavas lá e vice-versa, ou no sítio onde estamos. Quer dizer, isto são camadas, não é? Tu podes fazer isso a ato contínuo, estando na localização ainda, podes fazer um live, que é uma coisa também automática. Há uma série de camadas de informação que nós vamos cedendo a essa entidade metafísica que é o algoritmo. Isso é bom ou é mau? Eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado mau. Porque quando viemos para aqui, eu, por exemplo, pus esta morada no Waze e agradeci muito que o Waze me dissesse onde é que era o sítio, que me dissesse se havia muito trânsito para aqui ou não havia. Eu gostei da coisa e tu dizes-me, ok, mas agora o algoritmo sabe. O Waze também te que tu agradece aqui, imenso, não é? que tu Muito tenhas obrigado, dito onde é que vens. Onde é que vens, a que horas, estabelecer padrões e oferecer esses padrões a outras empresas, outras marcas por finalidades que às vezes não têm rigorosamente nada a ver com aquela rede social ou imediatamente a ver. Isso vale dinheiro, mas isso não vale muito dinheiro. Não é informação nossa. Isto é, não é informação sobre nós. Não é o Jorge, não é a Marta. Não é o Jorge no sentido da privacidade de dados, no sentido legal. Eu fico preocupado se achar agora que uma entidade, o grande irmão, algures ali num subterrâneo, consegue saber que especificamente o Jorge ou especificamente a Marta foi ali, acolá, gosta disto, mas não sabe, gosta daquilo. Mas pode saber, não é? Mas sabe que o Jorge especificamente. Claro que o que interessa comercializar são grandes quantidades de dados e tendências e perfis de consumo
consumidores ou de eleitores, por exemplo. Isso mais perigoso, não é? Mas mesmo o consumidor é perigoso, porque o perfil do consumidor depois tem aplicações em inúmeras áreas da vida, nomeadamente eleições também, não é? Portanto, não é assim tão distinto. Não é uma coisa naif, não é uma coisa ingênua quando nós subitamente no nosso Facebook ou no nosso Instagram começamos a ver informação de coisas que nós gostamos, se é mais peixe, se é mais praias, se é mais dança. Vou dar um exemplo muito mais sinistro. Eu, como tenho noção de que bichos são estes os algoritmos, normalmente no meu smartphone tenho as localizações desativadas, microfones, enfim. As aplicações que eu utilizo não têm permissão senão para o fundamental para existirem. No entanto, se eu falar com alguém, estando o meu telemóvel por perto, porque o telemóvel está sempre perto. É sempre omnipresente. É omnipresente e parece que é omnipotente também, como Deus Nosso Senhor. Se eu estiver a falar sobre um assunto qualquer, sobre um restaurante, sobre um local, daí a algum tempo, não muito, eu começo a ver nas minhas redes sociais anúncios ao tópico de conversa. Espera. Verdade? Nunca te aconteceu isto? Acontece frequentemente. Nunca tinha pensado muito sobre isto. Então, espera. Nós agora estamos aqui os dois a falar, já falamos sobre o podcast, já falamos sobre a localização. Se agora decidirmos falar sobre carros ou perfumes, dentro em pouco, quando nos formos embora... Pode acontecer. Claro que depende, por exemplo... Da especificidade também do que é que estamos a falar. E também depende do facto do produto ou do serviço ou da localização, enfim, do tema em si, apostar em publicidade, pagar ao algoritmo, não é? Para ter presença comercial. E, portanto, como tem presença comercial, como precisa de chegar ao seu target, é para isso que paga ao algoritmo, não é? À rede social. É para isso que deixa lá dinheiro. O algoritmo, quando segmenta a audiência, utiliza todos os critérios de precisão que possa. Portanto, vamos então virar isto ao contrário. Uma marca quer vender telemóveis e vai usando essa informação toda que não está dispersa, na realidade está recolhida pelo comportamento dos... Não é a marca, é o algoritmo. É o algoritmo. Portanto, vamos simplificar. O grande matemático tem um saco e vai guardando lá uns... É pior, porque se fosse um saco, precisava de um saco muito grande, mas, o do Sport Billy chegava, não é? São cubinhos? Não, está ali numa quinta de servidores, traduzindo assim de uma forma simplista. Já num servidor, não é? Nem ocupa espaço, quase, é maravilhoso. Não, vamos simplificar ao máximo. Tu és uma marca. Ou tens um restaurante, vamos fazer assim. Restaurante é agradável, comida. E quero clientes, como é evidente, e sirvo boa comida a bom preço. E decides investir em publicidade ao teu estabelecimento nas redes sociais. Não interessa especificar qual. E vais escolher um determinado pacote de entre as inúmeras possibilidades que a rede social te vai oferecer e o envelope financeiro respectivo em pagamento. A partir daí, se tu pagaste um pacote intermédio, digamos assim, em que o algoritmo já tem que ser um bocadinho mais do que básico, ele vai ter, à partida, que segmentar a tua audiência, perceber qual é o âmbito geográfico, qual é o âmbito etário, enfim, o beabá. Não me interessam clientes da Austrália, porque o meu restaurante é aqui em Lisboa, portanto... Nem te interessam necessariamente clientes do Porto, a não ser que eles se desloquem muitas vezes a Lisboa. Ou que eu seja um restaurante Michelin e que provavelmente possa atrair até uns clientes internacionais mais interessantes. Mas aqui o ponto não és tu. A partir daqui o ponto passa de ti para os potenciais clientes. Já não é sobre ti, é sobre a audiência, porque nós queremos ir agarrar a audiência. E tu não sabes nada sobre essa audiência. Tu não sabes, mas o algoritmo sabe tudo. O algoritmo vai definir a tua audiência e o passo seguinte é ir buscá-la para pôr o teu anúncio, simplificando. Portanto, vai apresentar o teu serviço, por via de um anúncio, a uma audiência que julga que tem um potencial. Está predisponível para consumir os teus serviços ou produtos. Eu sou goloso, gosto muito de restaurantes. Não, tu vives e trabalhas no Porto, mas tens que vir 2 vezes ou 1 vez por semana a Lisboa e, via de regra, vais a restaurantes, porque as aplicações têm localização e é possível saber onde é que tu andas.
essencialmente. Quer dizer, o próprio smartphone tem um mecanismo de localização que a maior parte das pessoas tem ativo por defeito, não sabe sequer... Aliás, nós hoje, quando vamos, por exemplo, aos Uber Eats desta vida, tem lá umas coisinhas que é restaurantes recomendados segundo o seu gosto. Tudo, mas isto são sempre os algoritmos, que são inteligências artificiais, a estudar-te através da informação que lhe dás. A informação que lhe dás é qual? São os teus comportamentos, as tuas decisões de consumo, as tuas escolhas, as horas a que fazes o quê, os âmbitos das tuas pesquisas. Tudo isto é informação que os algoritmos recolhem e prevêem os teus comportamentos ou tentam condicioná-los mais do que prever, não é? Isto é Sabes que eu tenho uma opinião, enfim, tenho uma opinião sobre o ser humano, que é um bicho extraordinariamente complicado, mas idiosincrático, porque eu tenho 44 anos e desde que me lembro de existir, o grande pânico de sci-fi da humanidade é ser dominado pelos robôs. Sim. É o dia em que as máquinas não cabem. É que a máquina toma conta disto. E, no entanto, caminhamos para lá passos largos e todos os dias damos mais uma pepita de ouro a este bandido. E o dia chegará de alguma forma, se calhar de uma forma diferente daquilo que nós imaginamos. Mas o algoritmo, mais do que um Big Brother, é uma inteligência artificial a funcionar, já sofisticadíssima, não é? E pensa muito rápido, calcula muito rapidamente, muito rápido. Junta quantidades imensas de informação. De forma extraordinariamente fria e objetiva. Mas eu volto ao início. Mas isto, até agora, também representa para nós, apesar desta nossa inconsciência, um benefício. O GPS é um bom exemplo, mas claro. Encontrar alguém que era o nosso colega na escola e que a gente vai encontrar no Facebook é para mim uma coisa interessante. Como tudo na vida, dizia eu, tudo tem coisas boas e más. É uma questão de aplicares um bocadinho de bom senso, de seres precavido, não é? De saberes que bicho, mais ou menos, não é preciso saber com grande sofisticação, que bicho é que tens ali à tua frente. E o que é que se faz com ele? E tentar explorar as potencialidades, as coisas positivas e de alguma forma não ser demasiado simpático naquilo que lhe ofereces para o mal. Portanto, vamos partilhando aquilo que, enfim, de uma forma, pondo o algoritmo com uma dieta. Tu falaste de pagamentos. As marcas pagam para ter acesso não só a um espaço e uma visibilidade, mas de uma forma ainda mais aguda. Pagam para conseguir chegar a um público ou criar um público e atrair. Podem não pagar, atenção. E se não pagarem? Se não pagarem, funcionam como todos nós funcionamos. As redes sociais são rendimentos gratuitos, se quiseres. Não pagamos renda para lá estar, é gratuito o acesso. Tu tens presença numa rede social, abres uma conta e não pagas nada. Não é? Como... Sim, mas não é muito valioso. Pode ser, pode não ser, mas podes não produzir conteúdo nenhum e tens um perfil ativo. Até podes ter vários perfis e há quem tenha muitos perfis, falsos, verdadeiros, enfim. Agora, uma empresa, uma marca, pode optar e deve, na minha modesta opinião, pelo menos num ponto inicial, deve optar por ter presença orgânica, Portanto, chamada orgânica. Vou-te mostrar, se o exemplo for o restaurante, vou-te mostrar os pratos que aqui estou a fazer, vou fazer um post sobre o menu do dia, enfim, aquilo que é o normal. Conteúdo orgânico, chama-se assim, porque não há aqui nenhuma transação com o algoritmo. E depois pode optar pelo o paid social, não é? A presença paga através de anúncios, de patrocínios, enfim, há uma série de esquemas. Quem fizer uma pesquisa por restaurante aparece o meu primeiro do que outro, enfim. Enfim, isso já estamos a falar de motores de pesquisa, mas as redes sociais também já funcionam. Já agora explica-me aqui um fenómeno que é, eu não sou uma marca, não é? Sou uma pessoa. Tu és uma marca, podes comportar-te nas redes sociais como uma marca. Mas ninguém compra, portanto está já resolvido. Mas aqui o Pergunta Simples, o podcast de alguma maneira é uma marca. E um dia eu decidi fazer uns anúncios de visibilidade para mostrar que o podcast existia. Fizeste mal. Não, esse é o ponto. Vamos. E o que aconteceu é que aquilo correu muito bem, porque no sentido em que atingiu centenas de milhares de pessoas, depois saber quantas dessas se convertem em ouvintes é outro campeonato. Precisamente. Mas o alcance vale pouco se olharmos para ele só como alcance. Alcance é o número de pessoas que atingiste. Bem, várias... Mas fiz mal porquê? Então eu fui tão simpático. Porque tu só deves, repara, a partir do momento em que dás dinheiro ao algoritmo, ele passa a tratar-te de uma forma diferente. Melhor, espero eu. Pior, porque se já lhe pagaste uma vez,
podes ir pagar outra e outra e outra. É guloso o algoritmo. É muito guloso. Se o algoritmo fosse cristão, a gula seria provavelmente o seu pecado mortal. É um modelo de negócio e, portanto, ele acabou de me segmentar como um alguém que predisponível para lhe pagar. Portanto, aquilo que eu costumo dizer aos meus clientes é: vamos explorar todas as potencialidades do orgânico até decidirmos pagar a esta rede social, a este algoritmo, porque a partir do momento em que lhe pagamos, ele já não nos vai tratar organicamente, ou seja, quando não lhe pagamos, da mesma forma. Passaste a ser um cliente ao invés de um... É sempre um cliente para o algoritmo. Depende do estádio da relação. Um cliente que ainda não pagou, um cliente que já pagou e um cliente que tem potencial para pagar. Exatamente. Olha, podemos olhar para as marcas. Sistematicamente eu olho para marcas a fazer coisas nas redes sociais que são ou antigas ou datadas, ou parece que é publicidade dos anos 80, não falam comigo e despejam-me coisas na minha cabeça. Mas há algumas não. Algumas fazem umas coisas diferentes. Poucas, não é? Poucas. Bem, queres falar primeiro das más ou das boas? As más não quero falar porque são muitas, são quase todas, são a maioria. É melhor converter nas boas. Não tínhamos tempo. Então quem são as boas? Quem é que são as que estão a fazer bem? Há algumas que são paradigmáticas no fazer bem. A Superboc, a Rádio Comercial, a Control... Vamos começar pela Control. A Control faz uma coisa inteligente, que é usar o humor associado à sua área de negócio e à atualidade. A Control vende preservativos, já agora, se alguém estiver distraído. E outras coisas, lubrificantes. Tudo o que tem a ver com a brincadeira. Mas é um tema que é sempre um tema perigoso, no sentido em que, por um lado, é muito interessante comunicar sexo. Por outro lado, pode ser arriscado. Há ali uma fronteira boa. Tens que vir muito atrás neste raciocínio. Tens que começar por pensar o que é que as pessoas procuram, querem ver numa rede social. E isto é uma variável, né? Dependendo da rede social, da faixa etária, da faixa social, etc, etc. Mas tentando simplificar, o que é que uma pessoa quer ver quando abre o Instagram? Eu detesto o Facebook, acho que o Facebook está muito datado e tornou-se numa ágora um bocadinho... Continua a ser a rede social com maior número de utilizadores. Não será porventura mais utilizada já, mas essa métrica é difícil. E depois há uma separação clara entre a gente mais velha e a gente mais nova. Sim, repara, toda a gente está no Facebook, diz-se que as pessoas mais velhas o utilizam mais, mas migrando nos últimos anos para o Instagram, os miúdos normalmente comportam-se da seguinte forma: quando os pais entram numa rede social, eles saem. É assim. Porquê? Porque não gostam de partilhar? Provavelmente porque não gostam de ter os pais a fiscalizar, por um lado. Por outro lado, porque provavelmente aquela rede social vai se converter numa coisa distinta em termos de conteúdo, em termos de configuração dos feeds, adaptado à faixa etária que está a chegar. Chegaram os dinossauros e, portanto, eu agora vou brincar para outra rede. Um bocadinho. É isso que explica o fenómeno dos miúdos saltarem agora para, lá está, Instagram e depois a seguir já agora TikTok. Menos o Instagram, muito mais o TikTok. Aliás, no TikTok só estão os miúdos e adultos que percebem que aquilo tem muita audiência e portanto vão para lá. Mas a gente não está a fazer grande coisa. As marcas já perceberam o TikTok? As marcas... vamos lá ver. Há muitas marcas que ainda não perceberam nenhuma rede social. E há outras que já as perceberam todas, já tiraram isto tudo de letra. Há uma coisa que as marcas percebem automaticamente, que é onde é que estão os consumidores e vão atrás. Se depois fazem bem o ir atrás, se executam bem, são outros 500. Se conseguem captar esses consumidores para o seu lado. Mas por exemplo, olhamos para o TikTok. Temos mesmo de olhar para o TikTok. Pronto, mas quem é que está no TikTok? Miúdos. São sobretudo, quando falamos de miúdos, estamos a falar da faixa etária, costuma dizer-se dos 13, 14, porque não se reconhece que os miúdos mais novos têm telemóvel, não é? Não se fala mas nisso, têm, não é? Mas obviamente, portanto, mais novos que isso. Vamos pôr nos 10. Mas eles não têm dinheiro para comprar. Não têm dinheiro para comprar? Tem o nosso? Com certeza. O pai, a mãe. Com certeza. Os miúdos influenciam N decisões de consumo dos pais, direta e indiretamente, não é? Mas eu perguntei se tínhamos mesmo falado do TikTok, porque a opinião pessoal do utilizadora, eu detesto o TikTok. Eu acho que há ali um elemento...
Se todas as redes sociais nos refletem, não é? O TikTok reflete o pior de nós, que é um pouco imbecil. E pior, isto do ponto de vista do reflexo social das nossas características. Poucos segundos, com quedas, com buçalidades, com risos. Qual é a pedra de toque daquele algoritmo? É dar-te ordens. São desafios. Desafia-te a gravar vídeos, a produzir conteúdos sobre um tema, ou a fazer sobre uma música, ou a fazer o disparate tal. Mas não é isso nas redes todas? Não é isso nas redes todas. No Facebook era mais, enfim, ir mostrando qualquer coisa e comentando. No Instagram, claro, mostrar uma belíssima, uma boa fotografia. Mas o que tu quiseres. Não há em nenhum momento o algoritmo da Meta, não é? Que tem o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, te diz, porque não é essa a configuração da rede, pode ser um dia, te diz para tu fazer seja o que for. E o TikTok diz? O TikTok lança-te desafios. Dança isto comigo, ouve esta música. Faz um vídeo a fazer isto. O desafio de hoje é este, o desafio desta semana é este. E depois isso tu não participas. Atraente de alguma maneira, não é? Não é que se tu não te participas, o algoritmo não te mostra. E se não te mostra, tu não tens reações da audiência. Logo não existes. Não existes, exatamente. Portanto, esse é o celebérrimo engagement. Isto é uma coisa pior que o engagement, porque... Isso parece uma toxicodependência. Mas vamos lá ver. Já se fala em adição de redes sociais, como fenómeno de saúde mental, não é como um epifenómeno momentâneo. Lá está, voltamos sempre ao início. As redes sociais são uma coisa boa, são uma coisa má, e a mediar tem que estar um certo bom senso e informação. Tu tens que saber o que é que está ali à tua frente. Claro que se estivermos a falar de miúdos muito miúdos, estás a formar a cabeça deles, não é? O paradigma é outro. Quer dizer, se for ao TikTok, ok, vejo aquilo. Mas repara, claro que um miúdo de uma idade muito tenrinha, 15 anos, mas não tão tenrinha assim, é óbvio que não faz este tipo de reflexão que nós estamos aqui a fazer. Mas também não é tolo de todo. Se tu lhe disseres que é assim, pensa lá, ouve lá, o miúdo de 15 anos, pensa lá bem. Então o algoritmo está a dar-te ordens, porque o nome não é este, são desafios, não é? Desafio é uma coisa sedutora. Vê lá se tu consegues. Logo a palavra. O algoritmo está a dar-te ordens, pensa lá um bocadinho, junta um mais um. E é esse passo que eu acho que nós, enquanto sociedade, e se calhar os Estados nesta conversa do regular as redes sociais, têm de acelerar, porque elas são usadas por humaninhos que estão em processo de formação. E portanto precisamos aqui de criar um gatilho entre o ceticismo saudável, portanto treinar estes... Dizer às pessoas o que é que está realmente ali. Isto não é só uma brincadeira, isto não é só uma coisa que está a ocupar o teu tempo e que é divertido. Isto o custo pode ter um impacto. Se estiveres disponível para pagar o custo, é uma decisão tua. Uma coisa semelhante é, ok, se tu quiseres comer McDonald's a toda a hora, isso pode saber-te muito bem, mas vais engordar e essa é a consequência. As redes sociais têm uma componente de fast food, não é? Sim, muito a gente vê, reage. Não só pelo imediatismo, mas também pela adição, pelos ingredientes. É um bom paralelo. E aquilo foi crescendo, porque não só em termos de pessoas que estão a ver, mas aquilo antigamente eram 15 segundos de vídeos, depois passou para 1 minuto, agora já é 10 minutos. Isto significa que nós podemos ficar lá cada vez mais tempo. As redes sociais têm uma coisa porreira, que é uma grande capacidade de adaptação, mais do que os próprios seres humanos. Portanto, quando nós mudarmos, eles vão atrás. Podem ser 10 segundos e daqui a um mês serem 10 minutos. E se eles é o que for interessante. São 3 segundos, terão 3 segundos e está andado. É o que for interessante e aquilo a que nós aderirmos. Mesma história, por exemplo, vejo sempre no Instagram os filtros, as tonalidades de luz e de cor e afins, e eu vejo pessoas que eu olho para o seu mural de Instagram, quer dizer, eu que sou um pobre coitado que pinto aquilo das cores mais horríveis que possas imaginar, mas que aquilo tem uma coerência, uns tons mais pastel, uns mais avermelhados, uns mais azulados. São utilizadores com sentido estético mais apurado ou com mais disponibilidade para o Photoshop, por exemplo, não é? Sobre as fake news, elas também sempre existiram, mais uma vez. As redes refletem aquilo que nós somos. Claro que a diferença é que estás a dar a produtores de fake news, e isso é um fenómeno organizado, ou pode ser uma pessoa qualquer porque lhe dá na bolha a espalhar um boato, coisa que nós sempre fizemos, humanos, não é? Exatamente. Sempre espalhámos boataria. Já ouviste dizer que não sei o que é?
precisamente, estamos a dar um palco à escala mundial. E isso é preocupante e claro que, atenção, eu não estou a dizer que não se deve pensar, refletir e agir sobre a questão das fake news. Já temos todos exemplos muito claros do poder das fake news. Mas olha, voltando às que são verdadeiras, a manipulação das eleições nos Estados Unidos através das redes sociais não foi feita com fake news, apesar do Trump ser um tipo expulso do Twitter nos dias que correm. Foi feito o quê? Aproveitando notícias verdadeiras, dando exposição a notícias verdadeiras? Foi feito de uma maneira bastante mais sofisticada, que foi comprando os dados. Comprando os dados, aquele escândalo célebre, não é? Comprando os dados... Da Cambridge Analytica. O que é que a Cambridge Analytica faz? Analisa os perfis. Analisa uma escala e um detalhe extraordinário. Portanto, conseguindo perceber tendências políticas também, o que é que um eleitor microtendências. O gênio dessa operação foi que não foi feita a uma escala de influenciador como nós conhecemos os influenciadores, mas de micro-influenciador, determinando onde é que havia hipóteses de virar resultados ou de manter resultados e quais eram os temas que interessavam, por exemplo, a 300 pessoas e quem era naquela comunidade a pessoa que tinha a capacidade de virar a opinião, o micro-influenciador, dessas 300 pessoas. E isto feito é quase um microscópio. É. Portanto, vamos lá ver. Não sejamos inocentes. Tu consegues olhar para uma determinada população, neste caso de eleitores, perceber que eles têm um conjunto de comportamentos, desde ir ao restaurante a comprar armas ou não interessa. Quais são os temas que te interessam? Mas depois, tu fazes comentários a que publicações, a que posts? São mais acesos, são menos acesos, criam engagement, não criam. Mas agora o meu mistério, que é, então determinadas pessoas que têm determinados comportamentos podem, à partida, com vistas através dessa lupa do algoritmo, dar resultados de pessoas que já são nossos eleitores e, portanto, não nos interessam conquistar. Eu imagino que numa campanha tu vais à procura de conquistar os eleitores que estão indecisos. Não. Não? Não, isso é uma perspectiva muito tradicional e muito limitada face às potencialidades do meio digital. Não, repara, um micro-influenciador não... Para ali no âmbito daquela estratégia perceber quem era um micro-influenciador não era determinante se ele já era republicano ou se já votava Trump ou se já era um redneck, como eu lhes gosto de chamar aos americanos de uma certa tendência. O que é determinante é perceber a tua capacidade de influenciar um determinado universo. De convencer outros a virar um determinado resultado. Convencer é uma palavra demasiado direta para o processo. Okay. Chamar aos temas que são importantes para manipular a vontade e a eleição. E depois bombardear essa pessoa em particular com uma determinada luz de acontecimentos? Não necessariamente, é uma coisa muito mais subtil, porque tudo aqui se passa de uma forma subtil na medida em que tu não... Se tu perceberes que estás a ser influenciado por um algoritmo, vais-te deixar influenciar. Não, pronto. Óbvio, não é? É isto. Mas, Marta, nós somos, à nossa medida, micro-influenciadores das nossas comunidades. Todos nós somos micro-influenciadores daqueles que nos seguem. A questão é, nós somos micro-influenciadores dos temas que queremos, porque somos nós que escolhemos livremente o que quer que livremente queira dizer aquilo que publicamos, os temas que nos são caros, se eu etc. gosto de jogar se golfe, eu posso dizer-te, anda a jogar comigo e isto é giro, é divertido. Pensa assim, se tu gostas de jogar golfe, és um jogador de golfe muito ativo e numa determinada terriola americana está em causa, por exemplo, há um campo de golfe e a população divide-se em relação àquele campo de golfe sobre porreiro, traz pessoas para jogar golfe, é bom para o turismo, e os ambientalistas que acham que manter aquele campo de golfe leva a um consumo estúpido de água e portanto aquilo é um atentado. Duas verdades bem vistas. Este tema, a uma microescala, pode ser determinante para decidir o sentido de voto daquela pequena comunidade. Se tu jogas golfe, és um tipo que te dás bem com as pessoas conhecidas na comunidade, tens uma posição pró-campo de golfe, és um micro-influenciador para
o candidato que defende, por alguma razão, que aquele campo de golfe deve existir. Olha, se calhar até é uma boa ideia, porque esta pessoa de quem eu gosto muito até está a dizer que faz sentido, ou ao contrário Não, desse... isto não tem esse grau de consciência. Isto é uma seleção feita por inteligência artificial. Não é ninguém Não há que a muita faz de uma inteligência. forma, da forma maquiavélica. Tu passaste pela política, no tempo em que tu passaste pela política... Não havia ainda redes sociais quase. Havia Isso era uma Facebook e bênção ou pronto. uma desgraça? Olha, eu às vezes penso, por poucos segundos, como é que seria a Marta que tivesse crescido com redes sociais. Mas depois penso que é melhor para a minha sanidade mental não refletir Não muito pensar. sobre isso. Eu acho que as redes, lá está, tem coisas boas. O facto do digital ser tão relevante. Por exemplo, em relação aos eleitores mais novos que têm uma sensação ou que têm sentimentos pouco de menor adesão ao fenómeno político, Até pode ser interessante. pode ser interessante se tu souberes percebê-los. Estás a ver uma campanha de um partido político num TikTok esta vida? Já há países ou sítios ou candidatos ou partidos que fazem campanhas TikTok muito interessantes, com alguns resultados. Resultados aqui é chamar à ação política os miúdos mais novos, quanto mais não seja votando. Sim. Eu lembro, quer dizer, nós tradicionalmente lembro-me sempre das campanhas da JSD, por exemplo, em tempos idos, depois da JS. Agora o que me parece é que lá está, em parte os miúdos estão um bocadinho, cada vez mais distantes desse fenómeno político. Também alguém percebe a linguagem dos políticos, a maneira como eles falam. Alguém percebe a linguagem dos miúdos? Então temos aqui temos dois mundos, não é? Eu acho que nós vivemos num mundo em que se fala muito sem se perceber o que os outros estão a dizer. Percebe-se a língua, não é? É uma pós-Babilónia, se quiseres. Nós já não falamos línguas diferentes, falamos todos a mesma língua. No entanto, e mesmo ouvindo, não compreendemos aquilo que os outros dizem. Acho que os Estados Unidos são o melhor espelho, ou o sítio do mundo neste momento onde é mais visível ao Ocidente essa incapacidade de compreender. É muito ruído. As pessoas falam a mesma língua, compreendem a língua porque é a mesma, mas não se ouvem. Não dialogam? Não. É um diálogo surdo. E portanto, os políticos compreendem o que os políticos dizem. Compreendem o que os miúdos dizem, quer dizer, há aqui toda uma, se calhar, ausência de vontade de parte a parte de todas as partes, de extremar a sua posição, seja uma posição subjetiva, seja uma posição eleitoral, seja uma posição de fundo, o que tu quiseres, e a sua tribo é aquela que tem razão, é aquela que tem os argumentos e falas para ganhar outras... e não para Nem sei se falas para ganhar, porque num diálogo surdo ninguém ganha, ninguém convence a fação oposta. Falas e não... Sim. Mantens o teu grupo, a tua comunidade, mas não conquistas a outra. Porque há uma espécie de quase linguagem tecnocrática por um lado, por outro lado de juridiquês, que depois a gente não consegue chegar lá ao fundo das coisas. E ao mesmo tempo uma realidade prática das pessoas que é como é que se resolve o meu pequeno problema e não está espelhado uma coisa e outra. Nas redes sociais? Nas redes sociais e mesmo ninguém olha nos jornais, para nas as televisões. redes sociais como um meio de resolver problemas, ainda. Mas podemos chegar lá? Eu acho que as redes sociais têm o potencial de ser aquilo que nós fizermos delas. Repara, durante não sei quanto tempo, e ainda hoje é muito assim, tu precisas de saber uma morada ou qualquer coisa, o que é que tu usas? O Google é o motor de pesquisa mais usado. A dada altura começou a inverter-se essa tendência e tu já não abres um browser, abres uma rede social para fazer essa mesma pesquisa. Portanto, as redes sociais são como muitas Twitter, plataformas digitais, não é? Para ver o que é que está a acontecer. Tu podes dar-lhes a utilização que quiseres e depois, do outro lado, vão acompanhando essa tendência e mercantilizando-a. Já recuperaste a tua experiência de ter sido deputada? Acho que isso é irrecuperável. Talvez quando chegar a uma idade mais provecta, se tiver alguma espécie de demência ou menor memória. O que é que aprendeste com essa experiência? O que é que eu aprendi com essa experiência? O que é que te surpreendeu para o bem e para o mal? Tu foste deputada na Assembleia da República pelo PS já agora.
Olha, se calhar aprendi, num ato contínuo, depois de mastigar a experiência durante alguns anos, aprendi que nós podemos fazer política de uma forma muito mais desinstitucionalizada e cotidiana, com um impacto tão grande ou maior do que a política que se faz ali. Eu não menosprezo o papel da Assembleia da República na arquitetura do nosso sistema político. Mas tu podes ter uma ação política fora daquele espaço também. Mais eficiente para o meu perfil. E outras pessoas terão outro perfil. Já agora, como ativista social, e tu escolhes várias causas que te ouvimos sempre falar, a questão dos direitos dos animais é uma delas, mas muito recentemente tu escreves na Visão, já escreveste noutros sítios, mas na Visão está agora na minha cabeça, coisas sobre saúde mental. É verdade. Que tu precisaste de escrever sobre saúde mental? A minha sensação é que agora estamos todos muito com a nossa saúde mental um bocadinho tremelicada, mesmo aqueles que nos achamos mais robustos. Eu acho que já estávamos há muito tempo, mas as circunstâncias recentes, a pandemia, enfim, que foram circunstâncias um bocadinho mais raras, digamos. E durante um tempo doeu, não é? E muito coletivo, não é? Uma experiência coletiva, profundamente coletiva. Trouxeram, não sei se foi uma maior consciência, talvez. Dizem que as gerações mais novas, sobretudo os miúdos da geração Z, se autoanalisam mais na procura da sua estabilidade mental. Os adultos e outras gerações talvez tenham refletido mais sobre isso, porque foram obrigados pelas circunstâncias. Mas nós não valorizamos muito aquela ideia, há quase até uma espécie de preconceito. Uma espécie é uma enorme generosidade. Há um preconceito, não é? Há um preconceito gigantesco. Mesmo quando nós dizemos que não existe, só a necessidade de lhe negar a existência já prova a sua existência. Não, porque assim, se eu disser, olha, dá-me aqui a perna, vou ali a um médico ver o que é esta dor na perna, é tipo, vê lá isso, não é? Pelo contrário, até temos um estímulo de... Se eu disser, dói-me a alma, eu acho que a primeira reação é: Mas como? Dependendo da tua idade e daquilo que faças da vida, se fores miúdo, dizem-te que é um desgosto de amor e tens é que te curar, porque amores há muito. Aguenta-te à bronca e arranja outra pessoa. Se fores crescido, podes ser um romântico queirosiano, que enfim, artista quase, intelectual, e portanto não compreendemos bem esta pessoa. Portanto, mas a interpretação nunca é simpática, pronto. Mas a tua experiência pessoal é interessante por isso. Alguém que é bem-sucedido, que é bonito, que está integrado na sociedade, que é uma mulher de sucesso, não tem o direito a ficar deprimida? Pois, não tem direito a ser infeliz porque tem tudo, não é? Eu adoro essa expressão do tu tens tudo. És uma ingrata. És ingrata com a vida, com o destino, com Deus Nosso Senhor, enfim, aquilo em que acredites. A verdade é que os problemas de saúde mental, as doenças, eu estou um bocadinho cansada de falar de saúde mental, porque o problema é a falta dela. Portanto, o problema é a doença mental, não é a saúde. Quando houver saúde, nós não precisamos de falar já de não assunto. É tema. Não é tema. Portanto, eu acho que o facto, isto tem vários patamares. A minha necessidade de falar sobre isto tem um patamar pessoal e tem um patamar social. O patamar pessoal, se quiseres, tem a ver com a necessidade de dar propósito a sofrimento. Os meus problemas, a minha doença mental foi um processo longo, doloroso, áspero, cru, e de certa forma eu preciso, cruzando esta experiência com as minhas características pessoais, preciso de transformar isto num positivo, em alguma coisa útil. E, portanto, o teu processo de fala e de escrita é uma forma de te ajudar a ti própria também a ultrapassar Não a ultrapassar, porque eu comecei a falar e a escrever e a debater sobre este tema numa fase em que eu também não gosto da expressão cura, mas em que estou suficientemente robusta, resolvida, enfim, para falar sobre isto. O que é que tu podes partilhar? O que é que te aconteceu? Eu tive uma depressão que se tornou crónica, acompanhada de síndrome de ansiedade generalizada, que é uma simpática amiga da depressão em muitas situações, em muitos casos, que se prolongou durante muito tempo, mais ou menos uma década e meia.
Com momentos, obviamente, com momentos melhores, com momentos piores, com momentos de depressão, com momentos só de sintomas, com momentos episódicos, mas uma constante. E tinhas consciência disso? Fui tendo. Acho que ganhei consciência cedo. Isto na tua vida, o que é que aconteceu no teu dia-a-dia? 15 anos é muito tempo. No meu dia-a-dia, dependendo do grau da minha saúde mental no momento, mas num momento mau, dividia-se entre... As preocupações são mais ou menos estas. Se estiveres mesmo muito mergulhado num momento depressivo, são os básicos. É sobreviveres àquele dia, não é? É comeres, dormires e existires. Isto é o low of the lows. Num momento em que estejas funcional, o grande objetivo continua a ser enfrentar e sobreviver ao dia, mas fazendo aquilo que tens que fazer na tua vida, cumprindo as tarefas, trabalhando, sendo funcional, com a preocupação acrescida de teres de esconder, de teres de maquilhar o teu estado para poderes fazer a tua vida normal sem censura dos outros. Não é uma questão... Quando uma pessoa que tem uma doença mental e está ou é funcional, não esconde por medo da censura, ou melhor, não esconde por medo da preocupação alheia. Não é aquela coisa do não vou preocupar as pessoas, não, é censura. É o facto de existir um preconceito gigantesco, de te estigmatizar. Se eu partilho, vou-me lixar. Vão-me lixar em inúmeras situações. Vais perder amigos que não compreendem, vais ter consequências profissionais porque és maluquinho, e podes ter outras consequências pessoais no âmbito da tua relação amorosa, porque é difícil acompanhar uma pessoa que esteja a passar por estas coisas. E depois eu acho que o mundo neste momento em relação às doenças mentais se divide entre aquelas pessoas que ou têm ou já tiveram e conseguem compreender quem está a passar, porque já lá bateram com as costas, as pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de experiência deste género e, portanto, não conseguem compreender. Estão noutra frequência? Estão, mesmo que queiram empatizar e que sejam solidárias e tentem apoiar quem está a passar por ali, têm uma enorme dificuldade em compreender. Mas não fazem de propósito? É apenas porque não lhes consegue perceber ou porque são egoístas? Eu acho que, quer dizer, generalizando, eu acho que é uma mistura do preconceito que nós temos, não é? Que temos todos em graus diferentes com as questões de saúde mental, o facto de não teres passado por lá e, portanto, há uma incompreensão quase orgânica, se quiseres, e ainda bem, era bom que este grupo fosse o maioritário. E depois o próprio condicionamento da vida cotidiana, da vida social, além do preconceito. Eu acho que é mesmo uma questão de preconceito, sobretudo, porque lá está, como tu dizias, se eu acordar de manhã, se eu Marta não, mas a Joaquina Ambrósia, acordar de manhã ao lado do seu marido ou da sua mulher e tiver uma dor aguda, nem é preciso ser uma perna, que é uma coisa muito óbvia, tiver uma dor aguda na barriga. Um sentimento difuso de que alguma coisa não está bem. Uma dor intensa na barriga. Vamos supor que é um início de apendicite. Pronto, que é uma dor um bocadinho angustiante. A primeira coisa que a pessoa que está ao lado vai fazer é levar a um hospital, umas urgências, ajudar. E empurrar também, no fundo, empurrar, não é? Dizer, Tens que ir. Se eu disser, não, eu vou trabalhar, estás doida, nem pensar, tens é que ir ao médico resolver isso. Portanto, há um modo positivo de empatizar e de cuidar do outro e de lhe dar um cuidado. Sim, de tentar resolver, não é? E no mental? No mental, não. Deixa lá isso. No mental, a escala de reações é variável, mas na melhor das hipóteses vem deixa lá isso, né? Na menos má. Tens a certeza, se calhar, olha, levanta-te. Se calhar estás cansada. Se calhar, levanta-te, vais ver que depois com o dia vês pessoas, animas, tu precisas de sair, quer dizer, são aqueles chavões que quem passou por isto já ouviu. Gostava de ter uma moedinha de €1 por cada vez que tinha ouvido e gostava sobretudo que as pessoas que dizem estas coisas a miúdo ficassem roucas para todo o sempre. Como é que saíste daí? Olha, saí, eu acho... Foste saindo? Ou fui saindo, clique? Claro, fui saindo. Ninguém sai disto assim... clique. Carrega no interruptor e
há ali uma poção mágica do druida do Asterix que se toma e a coisa. Não, vai-se saindo. Demora-se mais tempo a sair, tanto quanto o tempo que lá estiveste, não é? Há aqui uma proporção. Habituas-te ao sofrimento e depois é mais difícil. Eu nunca me habituei ao sofrimento. Não sei se outras pessoas se habituam ao sofrimento. Há aqui uma componente neuroquímica também. Quanto mais tempo a tua neuroquímica, a pouca produção ou a produção indeficiente de neurotransmissores, toda essa dinâmica. O corpo, no fundo, vai se habituando àquele modo de operar. Vai continuando a operar assim se tu não contrariares, não é? E instala-se, o mecanismo de funcionamento vai se instalando. Portanto, eu acho que nunca me habituei e não sei se as outras pessoas se habituam. Acho que não. Acho que quem se habitua fica, não é? Desiste num determinado momento, porque a dimensão da dor, além de ser totalmente irracional, porque tu objetivamente, vamos lá, voltando a mim, eu conseguia perceber essa coisa do tu tens tudo, porque raia que tu, como é que tu podes estar de mal com a vida? Pensavas nisso? Não pensava, mas diziam-me isso muitas vezes e eu conseguia perceber de onde é que aquelas pessoas estavam a partir, não é? Embora não fizesse sentido nenhum e tivesse muitas vezes vontade de lhes atirar coisas à cabeça, porque quando tu estás a passar por uma coisa tremenda e te tentam, mesmo com a melhor das vontades, chamar a uma razão. Tem juízo. Para tu não Ele tem juízo, saíres Marta, dali, isso não faz sentido, tu tens tudo, é angustiante, não ajuda em nada. Eu acho que as pessoas, convém que as pessoas que estão à volta de alguém com problema de saúde mental percebam isso. Mais vale não dizer nada do que utilizar estes chavões que não ajudam, empurram para baixo, não convidam a qualquer reflexão positiva. Eu percebo que seja muito difícil. Se calhar é mais difícil acompanhar uma pessoa que esteja a passar por isso sem tu teres lá estado alguma vez, portanto a seco, do que propriamente, não é passar por ela. Passar por ela é sempre mais complicado. Mas é mais fácil a autoajuda do que a ajuda de quem está ao lado, muitas vezes. Para responder à tua pergunta, eu acho que aquilo que me tirou dali foi autoconhecimento. Foi fazer muita terapia, procurar perceber até a exaustão o que é que se passava comigo, desde os conhecimentos que eu consigo adquirir não sendo cientista da coisa, sobre a tal neuroquímica. Num divã com um psi ou tu contigo própria? Nós não nascemos ensinados a autoconhecer-nos. A técnica de escavar dentro de nós para perceber é o que é uma coisa que nos é antipática. Se há alguma coisa nos é dado como ferramenta neste domínio, é fazer o contrário. É mesmo para procrastinar o autoconhecimento. Portanto, a terapia dá-te essas ferramentas. E à medida que fui adquirindo essas ferramentas, não me tendo nunca conformado com a dor, para usar a tua expressão, o meu objetivo foi sempre sair dali. Às vezes tinha mais energia para esse movimento, outras menos. Mas acho que foi um esforço de muitos anos até chegar a um ponto em que consegui retirar-me dali. Podemos fechar esta conversa? O que é que hoje te deixa feliz? O que é que hoje te motiva? Coisas muito simples, mesmo coisas muito simples. Quando me fazem essa pergunta, das primeiras coisas que eu me lembro, que me vêm à cabeça involuntariamente, são as patetices da minha cachorra, são as piadas totalmente negras ou disparatadas que o meu namorado me diz, são coisas mesmo simples. Eu adoro comer, portanto, uma sobremesa que me saiba bem, ou um bom copo de vinho tinto, são coisas que me fazem involuntariamente pensar em felicidade. A felicidade que vem das coisas simples, mas cheias de significado. É essa energia emocional a que provavelmente os algoritmos digitais são míopes. Para ser humano, pensar humano e sentir humano, não basta amontoar e processar milhares de milhões de dados sobre os nossos comportamentos. Há a memória, as emoções, a empatia e a criatividade. Citando Yoshua Bengio, um cientista da Universidade de Stanford, um cientista canadiano, há inteligência dos humanos que não queremos ter nas máquinas. É uma espécie de aviso para todos. Ainda temos tempo, basta desligar a máquina e ligar a um amigo para falar, para ouvir, para ser humano, para comunicar. Até para a semana.